Para todo mundo de novo. Bem-vindos, bem-vindas. Parashá Noach, Baruch Hashem, segunda Parashá do ano. Antes da gente começar, eu queria lembrar algumas coisas. Assim, a gente falou, uma pessoa me mandou mensagem e falou, vai ter corvo esse ano de novo, né? Não, o corvo não volta esse ano, né? A gente não vai falar dos animais, a gente falou muito da questão dos animais ano passado, né? O significado foi até meio poético, se não me engano, né? A gente falou de fontes bem fora e tal, foi bem interessante. Quem quiser dar uma olhada, tá lá gravado, tá? Eu vou botar, eu passo aí no final, quem tiver curiosidade, qualquer coisa parecida. Essa também vai ficar gravada, se tudo der certo, né? E Noach é uma daquelas parashot que tem várias coisas complicadas, né? A gente vai discutir uma série de coisas hoje que provavelmente eu não sabia muita coisa aqui, então foi muito complicado. Vocês podem ter visto aí nas notas, tem muita citação hoje, tem 19 eu acho. Talvez tenha sido um recorde pro estudo até hoje. Talvez tenha uma de 18, mas é muita coisa, então eu vou tentar ir com um pouco de calma para todo mundo se situar direitinho. Qualquer coisa, vocês já sabem, é só mandar uma mensagem no chat que se eu perceber eu tento responder, senão a gente discute no final, né? E é engraçado porque a gente acabou de passar de Rosh Hashanah e Kippur e Sukkot, né? E aí no Musaf, que é aquela reza adicional que a gente tem em Rosh Hashanah, tem uma frase que é muito específica que diz respeito à nossa paraxá, que é Vegam et Noach ve'ahava zecharta, que é e te lembraste de Noach com amor. Então, peraí. Então vamos começar a entender as coisas. O que aconteceu essa semana? Essa semana Noé foi chamado para construir a arca porque Hashem decidiu que ia mandar um dilúvio e ia destruir o mundo, né? Então, além de salvar Noach, Hashem também amou Noach, segundo a nossa liturgia. Como que isso funciona exatamente? E o que a gente pode entender a partir disso sobre aquelas outras pessoas que morreram durante o dilúvio, né? Automaticamente a gente pode assumir que eles não receberam esse amor e morreram, porque tudo foi destruído, né? Além de Hashem acabar salvando Noach, ele amou Noach. Isso é importante. Então vem aí uma pergunta que também é importante. Como que Noach mereceu isso? Porque, de novo, Noach é uma figura muito controversa, né? Vários estudos, eu inclusive já falei sobre isso em determinado momento, dizem que se Noach tivesse em outra geração, talvez ele não fosse esse cara tão importante assim quanto foi. Mas como ele estava numa geração que estava muito baixa espiritualmente, ele foi chamado do que foi chamado no começo da Parashá. A gente não vai dar o spoiler agora, mas a pergunta de hoje é como é que ele mereceu isso, né? A gente pode aprender a merecer isso também, ainda mais se a gente considerar que aquelas pessoas daquela época sequer chegaram perto da condição de ser salvo ou amado por Hashem, né? Porque ele foi o único que foi salvo, ele e a família, né? No final de Bereshit, da Parashá da semana passada, a gente vê um passo que é bem interessante, no número 1 aí, né? Venor matzachen be'anei Hashem. E Noé achou graça aos olhos de Hashem. O que isso quer dizer? Isso implica que talvez, e essa é uma leitura bem chata, uma leitura bem básica do passuco, bem básica do versículo, talvez queira dizer que ele não merecesse ser salvo, mas ele foi bem visto por Hashem de alguma forma. E esse é o chato da ideia de que ele ele achou graça aos olhos de Hashem. Se ele fosse um tzadik, né, voltando àquela ideia de que se ele fosse um tzadik em qualquer geração, né, e ele merecesse isso, o passuco teria dito isso, teria dito Noah mereceu ser salvo, ou qualquer coisa parecida, tá? E aí, na verdade, o que acontece? O Midrash Rabbah, ele vai trazer uma explicação que é bem interessante. Número 2. Rabi Abba Bar Kahana disse: eu me arrependo de tê-los criado. Isso é Hashem falando, né? Isso é Deus falando. Noach não fez parte desse conjunto, mesmo não sendo merecedor. Então ele assina embaixo naquela ideia de que Noach talvez não merecesse ser salvo, mas pelo fato de ter encontrado graça aos olhos de Hashem. Portanto está escrito que Noach encontrou graça aos olhos de Hashem. É o pshat aí que a gente está discutindo, tá? O pshat é o entendimento simples desse verso. A gente sempre acaba se deparando
por exemplo, na escola, e aí essa que é a parte interessante, quem se lembra da escola ainda, vai lembrar daquele colega que sempre fazia bobagem, mas de alguma forma nunca acontecia nada com ele. Ele sempre se dava bem no final, né? Ele fazia tudo errado e mesmo assim tudo dava certo, né? E se fosse qualquer outra pessoa, na hora ia receber a punição. Vai ser suspenso, ia ter que levar uma cartinha para casa, alguma coisa parecida, né? Mas ninguém sabia explicar o porquê que o rapaz era tão liso, né? O outro era tão liso, né? Mas é assim que funciona no fim das contas. E o Rabbeinu Bechai, ele explica o seguinte a partir disso, que a geração em si merecia ser destruída, enquanto a pessoa que era mais correta merecia ser salva. Por isso Noah encontrou graça diante dos olhos de Hashem. De alguma forma ele cativou Hashem, e isso para o Rabbeinu Bechai é uma coisa muito valiosa, de forma com que o Rabbeinu Bechai ele explica o quê? Que essa característica, essa midá, essa forma de cativar alguém é uma coisa muito importante nesse mundo, porque é um dos bens maiores que a gente tem. E ele cita a ideia de que um bom nome é muito mais valioso do que o ouro, do que a prata, né? Então, o teu nome vale mais do que o ouro ou que a prata. Quando a pessoa fala, ó, fulano ali é gente boa, pode confiar nele. Ou, você já deve ter ouvido isso, você conhece tal pessoa, vou fazer um negócio nele. Não põe minha mão no fogo. A gente não vai entrar na questão do Lashon Hara aí, porque essa discussão vai longe se a gente entrar. Então, um bom nome é mais valioso do que prata e ouro, segundo o Rabbeinu Bechai, tá? E aí o Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, ele vai falar o seguinte, que cativar ou achar graças aos olhos de Hashem seria o nível mais alto possível nesse mundo. Então ele meio que vai contra o que o próprio Midrash está falando. Porque o Midrash falou o quê? Ele não merecia. Mas se ele chegou no nível espiritual mais alto possível, ele merecia. Então, segundo o Rav Hirsch, essa é a ideia. O nível mais alto é você ser capaz de cativar Hashem. Já que até Moshe pergunta para Hashem, para Deus, o que ele deveria permanecer fazer para permanecer com esse estado de graça aos olhos dele. Então, beleza. Volta a pergunta. Como que a gente consegue isso? Né? Se for falar um geralzão, falar assim, a gente cumpriu todas as mitzvot, são 613, né? Cumpriu os 613 mandamentos. Tá. Mas isso está explícito em algum lugar na Torá? Que se você cumprir os 613 mandamentos, você vai encontrar graça aos olhos de Hashem? Não tá. E aí a gente vai lá no Rabbi Osher Weiss, que ainda está vivo, no Minhat Osher, e ele tenta identificar lá nos nossos sábios em Hazal como que a gente consegue, qual o caminho que a gente tem que tomar para conseguir a tal das graças aos olhos de Hashem. E ele conclui que existem 4 formas ou 4 ingredientes. Aí fica meio difícil de entender se você pode seguir um caminho só e vai conseguir, ou se você segue os 4 caminhos, e a gente vai ver mais ou menos qual que é o caso, né? Então tá, ele parte do número 3 em Mishlei, né? Provérbios, eu acho. No Perek 3, no capítulo 3, no Passuco 34. Diz assim: se alguém se alia aos zombadores, receberá ironias. Mas se busca a companhia dos humildes, receberá a graça. E a graça é o nosso assunto. E aí o Rabbi Osher Weiss, ele vai citar o Malbim, que diz o seguinte, que os humildes, a partir dessa característica, dessa midá, reconhecem que tem uma certa limitação na sua inteligência para entender todos os segredos da Torá. Todo mundo vai ter isso. Obviamente tem pessoas que não acreditam que tem a limitação, mas a gente tem. Tá? E o que acontece a partir disso? Hashem faz com que os outros se enalteçam com essas pessoas humildes. Então essas pessoas humildes não cativam só Hashem, mas cativam as outras pessoas. Vocês podem ver que tem pessoas que são humildes de fato, que elas têm esse poder de juntar as pessoas, né? Então existe um certo fascínio por trás dessa humildade das pessoas, e pra gente é bem incompreensível isso. A gente volta àquela ideia das leis naturais, né? Eu sempre falo aqui que a gente tem leis naturais tanto no aspecto do mundo físico, gravitação, quanto no aspecto espiritual, o seu livre-arbítrio, por exemplo. O mundo trabalha para equilibrar o livre-arbítrio do ser humano. Esse é outro. As pessoas humildes têm uma coisa que é incompreensível logicamente, mas é simplesmente por isso. Para eu entender a posição delas,
Hashem dá essa coisa extra, essa espécie de magnetismo pessoal que a pessoa, que o indivíduo desenvolve. Enquanto as pessoas arrogantes, segundo o próprio Malbim, a gente tem a capacidade de sentir algo diferente. Quando uma pessoa arrogante fala, a gente sente. A gente vê que tem uma coisa que não está certa. Às vezes a gente sente errado, é óbvio. Somos humanos, a gente erra. Mas a gente sente, tem um cheirinho que não está certo ali, né? Quase todo mundo tem essa capacidade de perceber que tem uma coisa errada naquelas pessoas que são muito arrogantes. E aí vem uma pergunta que é muito importante. O que é a Anavá? O que é a humildade? O que é essa coisa que a gente está discutindo hoje, afinal? Né? E, querendo ou não, esse é um dos tópicos mais complicados dentro do judaísmo. Eu vou tentar ser breve aqui. Esse não é o tópico, esse é um dos tópicos. Né? Esse não é o tópico principal. Então, em geral é o quê? Não é não se diminuir. Ou não se aumentar. Normalmente, quando as pessoas tentam ser humildes, e aquela falsa humildade, elas acabam sendo hipócritas. Então existe esse fine tuning, né? Essa coisa meio fina que você tem que ajustar, esse ajuste fino, né? A humildade verdadeira, segundo o Mesilat Yesharim, segundo o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, é aquele que faz o que deve e não sente que merece um elogio ou ser enaltecido de alguma forma por ter feito aquilo que deve fazer. Ou seja, sabe bem qual lugar que ela ocupa no mundo, ou na situação, ou na comunidade, ou na família, sabe bem, e ela ocupa esse espaço. Sabe qual é o espaço que ela tem que ocupar e ocupa. Não é só você saber e não ocupar, tá? Enquanto a pessoa arrogante acha que deve ocupar um espaço que não é seu, ou que não deve ocupar o espaço que é seu porque não gosta, porque não quer ou qualquer coisa parecida, e merece crédito quando faz o mínimo de bem, ou o mínimo da coisa certa, essa pessoa é considerada arrogante. Tá? Então, beleza. O primeiro ingrediente, segundo o Malbim, é humildade. Beleza? Qual que seria o segundo? No mesmo passuque que a gente acabou de ler aqui em Mishlei, ele diz o seguinte, o Rav Osher Weiss diz o seguinte: Hashem dá a graça para aqueles que são honestos / inocentes. Aí a palavra é a mesma, né? Ou seja, que seguem o caminho da pureza. O que isso quer dizer? E aí eu tenho uma midá específica para descrever isso, que é bitachon. A gente tem uma característica que é confiança. Você confia que, mesmo que agora esteja difícil, mesmo que pareça que está tudo dando errado, que vai dar certo. Tá? Você não precisa buscar outras fontes para explicar a situação ou dar uma visão de alguma coisa que está por vir. E aí eu vou ser bem direto. Não ir jogar tarô, acho que é isso, né? Jogar tarô. Búzios, eu não sei, eu posso estar falando bobagem. Mas não procurar cartomante, não consultar espíritos, não consultar cabalista, tá? Essas coisas e aí por diante. Beleza? Essas coisas estão todas associadas a esse aspecto de bitachon. Aceitar que esse é o momento que você tem que crescer dessa forma, se está difícil, ou esse é o momento que você tem que estar atento de outra forma, se estiver mais tranquilo, certo? Então você ter confiança de que aquilo que Hashem botou na tua frente, está te mostrando nesse momento, serve para abrir os melhores caminhos, as melhores possibilidades para o futuro, tá? Essa é a amidá que a gente também pode chamar de tamimut, que é uma espécie de pureza, né? Essa busca, vamos dizer assim, por uma coisa inocente, né? Que você não fica julgando tudo como ruim ou como alguém que sabe tudo. E aí tem aquela frase que é muito bonita dentro do judaísmo que encapsula essa ideia, que é Gamzu letová, né? Isso também é pro bem. A gente fala isso pra uma coisa ruim, né? Aconteceu uma coisa ruim que você julga como ruim, você tem a possibilidade de falar Gamzu letová, ou seja, isso também é pro bem. Eu consigo ver que isso pode me gerar algo bom, né? E essa é a segunda forma de buscar essa graça. Tem mais, né? Tem mais. São 4, pelo menos. Qual é a terceira? Número 4. A Gemara em Sukkah diz o seguinte. Rabi Hama Bar Papa disse o seguinte. É certo que aquele que carrega consigo a graça de Hashem também carrega o temor aos céus. Pois está escrito, mas por toda a eternidade é a benevolência de Hashem que para com os que o temem. Está em Terrilim, Salmo, né? Ok, se a pessoa encontra graça aos olhos de Hashem, aos olhos de Deus, a gente sabe automaticamente, segundo essa Gemara, que ela tem essa característica que a gente chama em hebraico de Irat Shamayim, que seria uma espécie de mistura de temor e reverência.
Você tem um medo saudável, aquilo que a gente costuma ter pelo pai ou pela mãe, né? Dependendo do caso. E aí existe uma definição muito interessante, né? Uma descrição, na verdade, do Rabbi Israel Salanter, que eu decidi botar aí para vocês, que está no Shaarei Or, que são os portões da luz, no número 5. Eu botei, um pouco maior a discussão do que essa, mas eu botei as partes principais aí. O respeito e a reverência divina não são encontradas de forma inata na natureza humana. Não é normal você sentir isso, é isso que ele está dizendo. Nem crença, nem sabedoria ou consciência intelectual os instilam em nossos corações, ou seja, não é lógico o negócio. E também não tem efeito sobre os nossos sentidos. A gente não sente a coisa, a gente não sente, não tem uma antena que diz assim, você tem que temer Deus, né? A gente vê, ele continua dizendo, vemos que o homem tem a sabedoria, o entendimento intelectual e a fé de que Deus está ciente de que todos os atos das pessoas, e que nada está oculto aos seus olhos. Todo mundo que tem essa visão de Hashem sabe que ele vê tudo. Mas mesmo assim a gente age como se a gente pudesse se esconder, né? De forma similar, todo homem sabe que o Todo-Poderoso irá julgar cada uma de suas ações. Aí mais pra frente ele vai dizer o seguinte: entretanto, essa constatação não necessariamente afeta a sua conduta e sua crença frequentemente estará em grande conflito com seu comportamento. É o famoso fala, mas não faz, né? Essa discrepância se manifesta tanto em sua conduta com o santo, bendito seja, quanto com o próximo. Tá? A razão é que o Yirat Shamayim não é um componente natural do ser humano. Pelo contrário, ela resulta do poder da busca por Deus e do esforço intelectual. Ou seja, você tem que entender a situação. Não é achar que vai entrar. Não é natural isso. Então você tem que ir contra o natural aqui. Que nem algumas pessoas que eu conheço aqui que gostam de pular de avião. Não é normal pular do avião. Você tem que se forçar a pular do avião. Óbvio que depois de um tempo vira normal pra pessoa. Mas a primeira vez eu acho que não é tranquilo você pular do avião. Eu nunca pulei e eu não pretendo, mas a ideia é essa, né? Não é natural. Se você jogar um cachorro do avião e ele cair e pousar direitinho, ele não vai pular na segunda vez, mesmo sabendo que pode ser que dê tudo certo. Então a gente tem que ir contra a nossa natureza nesse caso. Uma vez que ela não é captada pelos sentidos. A Yirat Shamayim, no temor dos céus, não é possível. A gente não enxerga isso. Tá? A pessoa não a tem constantemente perante seus olhos. O indivíduo não fica atento às consequências de seus atos e a perspectiva do julgamento não o coloca em estado de alerta. Então é uma coisa intelectual. Uma coisa que você tem que entender. Então beleza. A gente tem humildade, bitachon, que seria essa segurança, esse caminho, essa inocência, né? E honestidade, e Yirat Shamayim. A gente tem esses três componentes, um deles tem meio que vários, mas é um só, tá? Qual que é o último? Eu falei que são 4. Número 6. Guimarães Eruvim, no 54b, diz o seguinte: uma gazela graciosa. Significa que a Torá concede graça àqueles que a estudam. Em seu colo te saciarás para sempre. Por que a Torá seria comparada ao colo? Pergunta Guimarães. Assim como o colo fornece leite para o bebê quando este procura, o mesmo acontece com a Torá. Quando medita-se sobre suas palavras, encontramos novos significados e entendimentos. O Marchá, a partir disso, ele explica o quê? Aqueles que, por exemplo, vão dormir tarde estudando Torá, então se você tiver que estudar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, e para estudar Torá você vai dormir mais tarde, melhor deixar para estudar Torá por último. Por quê? Porque a pessoa que vai dormir tarde porque estava estudando Torá, segundo Marchá, não acorda mais estressado de manhã, tá? Mesmo que tenha dormido pouco. Porque aquele que aprende a Torá, ele recebe uma coisa extra, uma graça extra. Envolve tanto aquele encanto que a gente falou antes, da humildade, quanto essa tranquilidade, vamos dizer assim, mesmo que você tenha dormido pouco. Tá? Ok. Aí a Guimarães Ketubot, no número 7, 77b, diz o seguinte: Rabi Yohanan anunciava, isso aqui é muito legal: cuidado com as moscas que voam perto daqueles afetados por
ratan, pois podem carregar a doença. A gente está falando de vetor dentro de um livro de mais de 3.000 anos. Que é Ratan? Ratan era uma doença altamente infecciosa da época. Tá? Não sei se ela existe mais, eu não tive tempo de procurar isso, eu até queria, mas eu não consegui. Mas era uma doença que tinha que tinha muito pus evidente na pele, né? Então assim, as pessoas eram bem purulentas, elas estava muito claro que elas estavam com essa doença, tá? A Gemara continua dizendo o seguinte: Rabi Zeira não se sentava em local em que o vento soprasse da mesma direção que tinha alguém afetado por essa doença. Distanciamento social. Ou seja, ele se distanciava dessas pessoas. O Rabi Elazar não entrava na tenda dos doentes afetados pela arana, e o Rabi Ami e o Rabi Assi não comiam ovos de locais que tinham, nos quais as pessoas estavam infectadas. É um aumento, assim, né? Vamos dizer assim. Tá escalonando a situação. Mas olha só o que vem em seguida. Rabi Roshua ben Levi se aproximava deles e estudava a Torá com eles. Tem um erro de digitação aí, tinha que ser mais. Dizendo, a Torá é como uma serva formosa ou uma gazela graciosa. Está em Provérbios. Provérbios, acho. Que concede graça àqueles que estudam. Portanto, não protegerá de doença. Então, se a Torá concede graça para quem estuda, não vai me proteger dessa doença? Então ele chegava, abraçava as pessoas e não ficava doente. Cuidado, não faça isso em casa, tá? Rabi Yohanan ben Levi estava no outro nível, né? Então, mas quem sabe a gente chega lá. E o Rabi Vaz, ele explica que esse ensinamento do Rabi Roshua ben Levi, ele veio de outra história, que está em Shabat, no número 8. Qual que é a história? Os sábios disseram para o Rabi Roshua ben Levi: jovens adultos vieram hoje para o Beit Midrash. Jovens alunos vieram ao Beit Midrash, a casa de estudo, e disseram coisas que não foram ditas nem na era de Yehoshua ben Nun, nem na era do Josué, que foi aluno de Moisés. Olha que entendimento maravilhoso. Aleph Beit, ou seja, eles estão falando do abecedário. Aleph Beit significa Elaf e Binah, ou seja, aprenda da Torá. Binah é sabedoria e Elaf seria aprender. Gimel Dalet significa fazer boas ações para os necessitados. Gemol Dalim. Qual é a razão para a perna do Gimel em direção ao Dalet? Pois aqueles que fazem o bem buscam aqueles que precisam de ajuda. O que está acontecendo aqui? Qual que é o grande ensinamento? O grande ensinamento é que a gente tem que estudar a Torá e fazer coisas boas, fazer ações boas. Todo mundo sabe disso. Mas esse que é o ponto. Por que eles falaram que não vem desde a época do Yehoshua ben Nun? Porque as pessoas estavam ignorando essa informação, assim como hoje. As pessoas pensam que o Aleph Beit são indicações, sinais místicos, gemátria, indicam um monte de coisas sobrenaturais, mas é o básico que a gente está falando aqui. Aprender a Torá e fazer chesed, fazer o bem, né? O alfabeto judaico quer dizer fazer bons atos, estudar a Torá. Feijão com arroz. Isso não sou eu que estou dizendo, nada disso na verdade sou eu que digo. É o Hafetz Haim que está falando isso aqui, né? O Hafetz Haim faz essa citação com essa ideia, tá? A gente tem que fazer as coisas básicas todos os dias. Eu conheço gente, eu sou um deles inclusive, que se não comer feijão com arroz uma vez no dia, não fica legal. Eu acho que muitas pessoas têm o seu feijão com arroz próprio, não necessariamente precisa ser feijão com arroz. Mas a questão da Torá é essa também. Os Ashkenazim vão preferir carne com batata, né? Mas eu vou falar feijão com arroz porque a gente está no Brasil. Então, o Haim Vital, além disso, ele vai um pouco além nessa situação. Ele diz que quando você se deitar todos os dias, quando eu me deitar na minha cama, depois de fazer o Shema, eu preciso me perguntar: eu fiz essas coisas nesse dia que acabou de passar? Eu fiz alguma boa ação? E eu estudei Torá? Essa é a estrutura. Qualquer coisa que vai além da estrutura que a gente está discutindo agora e da base que a gente já discutiu semana passada, que é Mussar, que é trabalhar suas características pessoais, tudo além disso é enfeite. Cuidado para não enfeitar o hospital, igual foi o caso citado aqui hoje, agora há pouco.
Cuidado para não estragar o prédio. O enfeite tem que ser a cereja no bolo. Ela não é o principal. Ela é um acessório, certo? Então, o que você for fazer além disso, tem que ser um acessório. A Gemara continua dizendo o seguinte. Reivav. É o principal nome do santo, bendito seja, que é o tetragrama. Né? Zain Het Tet Yud Kaf Lamed. E se você fizer assim, o santo bendito seja te dará sustento, Zan, te agraciará, Han, te dará bondade, Metiv, te dará a herança, Yerushá, e colocará a coroa, Keter, sobre sua cabeça para o mundo vindouro, Leolam Abá. Tá? Então, beleza. É isso que o alfabeto está ensinando pra gente. Qual que é a ideia da vida? Estuda a Torá, faça boas ações. A partir disso, o quê? Você vai ter sustento, você vai ter graça, você vai ter bondade de Deus, você vai ter uma herança de Deus e você vai ganhar uma coisa extra, que é essa coroa. Você vai para o mundo vindouro. Né? Você vai ter um outro aspecto mais no futuro. E aí o que vem? O Rav Weiss, ele vai explicar que estudar a Torá e fazer Hesed não são necessariamente coisas separadas, mas uma ideia só, porque a gente ensina a Torá também para aqueles que precisam, para aqueles que buscam. Mesmo para aquelas pessoas que estão isoladas, que nem o Rabi Yoshua Ben Levi fez. Ele foi lá para os necessitados, aquelas pessoas estavam precisando daquilo. Ainda mais se você acredita que aquilo pode melhorar a vida da pessoa do ponto de vista de saúde também, né? Então você precisa disso. Mesmo aquelas pessoas que estão isoladas. E o Rabi Yoshua aprendeu essa lição e a partir disso ele demonstra isso, indo ensinar para os doentes, sendo esse o ápice desse pensamento. Você vai além de você mesmo por isso. Né? Então a graça que ele recebia de Hashem pelo estudo protegia ele e ajudava aquelas pessoas que estavam doentes. Essas são as 4 formas de encontrar a graça aos olhos de Deus. Humildade, segurança no que está acontecendo, bitachon, né? Irat Shamayim, que é temor aos céus, e o estudo da Torá. Essas 4 formas são muito importantes. E o Rav Weiss, ele ainda traz uma ideia de uma quinta, né? Ele cita a ideia de que também é apropriado para cada momento você ter o famoso bom senso, que muita gente hoje não tem também. Porque assim você se permanece atento e você evita uma coisa que fatalmente afastará a graça de Deus de você, que é humilhar as outras pessoas em público. Tá? Então, se você tiver bom senso, você vai evitar humilhar os outros. Né? Mas o que tem isso tudo? Tá? Em Mishlei, no número 9, diz assim: conseguirás assim compreensão e graça, tanto de Hashem como dos homens. Volta a ideia. O Rabi Weiss vai citar essa ideia dizendo que isso é um indicativo. Tá? Ou seja, se as pessoas te veem bem, isso pode ser um indicativo. Obviamente não é garantido, mas isso pode ser um indicativo que você tem a graça divina. Mas beleza, esse quinto aí é só a cereja no bolo. Os 4 que são importantes, tá? A gente vai voltar aqueles 4 originais. De novo, humildade, anavá, vou falar o nome em português e em hebraico. Humildade, anavá, essa inocência, que a gente está chamando de segurança também, bitachon, Irat Shamayim, que é o temor, a reverência aos céus, e o estudo de Torá, tá? 4 coisas também têm capacidade de trazer a Shekhinah, a presença divina, para perto de uma pessoa. Quais que são essas 4 coisas? Exatamente as mesmas. Tá? Eu vou provar para vocês agora. Número 10, a primeira. Lá em Isaías, né? Yeshayahu, no 66, diz assim: assim disse Hashem, os céus são meu trono e a terra é o estrado para os meus pés. Qual seria a casa... eu acho que ficou faltando algum pedaço aí. Tá, qual seria a casa para Hashem, no caso? Aí, tá? Que casa... Se a terra inteira é onde Hashem descansa os pés, o que seria uma casa adequada para ele? Aí no passuco seguinte... que eu não botei também. Meu Deus. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Shayar, ainda bem que a Torá Tanar tá aqui do lado. 66.
Depois eu mando pra... A nota aí tá certinho, só faltou... Então... Em que lugar haveria para meu repouso? Por minha mão foram feitas todas as coisas, e só então vieram a existir, diz Hashem. Voltarei meus olhos para o necessitado de espírito contrito, que zela pela minha palavra. O que isso quer dizer? A gente costuma dizer, como está escrito em Pirkei Avot, o quê? Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Não, mas peraí. O Sinai pegou e entregou a Torá para Moshe? Não devia ser Moshe recebeu a Torá de Hashem no Sinai? Né? Essa partícula mi é uma coisa meio confusa. Ela pode ser tanto do, quanto pode ser um causal. Então a gente pode ler que Moshe recebeu a Torá por causa do Sinai. Alguém sabe dizer o porquê que seria isso? Se quiser escrever rapidinho, eu enrolo aí. Mas se não, vou levantar a mão aí. Se alguém souber, eu dizer o porquê. Como que o Sinai seria a causa de alguma coisa nesse sentido? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não? Porque a Torá já teria sido oferecida para outros dois povos antes, no Monte Não, mas o que o Seir. Sinai tem a ver com isso? Porque você vê na sequência, o próprio Isaías diz que a Torá primeiro foi oferecida aos ismaelitas e depois Não, aos mas isso não tem a respectivos ver com o montes. Sinai especificamente. Você entendeu qual que é a lógica? Tipo, eu quero saber o que o Sinai tem a ver com isso. O Sinai. Você sabe qual é do Sinai? Ele é uma montanha gigantesca? Como é que funciona isso? Porque uma montanha que vai para até o céu tinha que ser gigantesca, né? Mas não é o caso. Negativo. Ela é pequenininha. Pois é uma montanha pequena. Mas ela não é a menor também, né? Tem montanhas menores. Essa que é a questão. O Sinai foi escolhido não foi à toa. O Sinai foi escolhido por ser uma montanha humilde. Ela não é nem a mais alta e nem a mais baixa. Isso ensinou a Moshe uma lição específica, que ele tem que ser humilde. O que é que Hashem procura para ser a morada dele? Uma pessoa humilde. E quando Moshe pergunta para Hashem, como é que eu faço? Você já é a nave meod, você já é muito humilde. Vai continuar. Se você continuar sendo muito humilde, vai permanecer sob a graça dos meus olhos. Então, essa ideia é muito importante nesse sentido. A humildade que foi aprendida por Moshe quando ele aprendeu a Torá. A primeira coisa que ele aprendeu foi isso, que ele tinha que permanecer humilde. A ideia de temor aos céus segue no mesmo verso, porque ele diz daquele que zela pela palavra de Hashem. A pessoa que zela, ela teme e tem reverência pelas palavras do Criador. Aqui, ó, cadê no final? Que zela por minha palavra. No 2, tá? E é bitachon, e a nossa segurança aí, nossa esperança de que as coisas vão dar certo. Número 11. Seja confiante nele, está em Devarim, né? E não estarás, e então estarás com Hashem teu Deus. E o Rashi explica: andou diante dele, com todo o seu coração, colocando sua esperança nele, em Deus. E não tentou investigar o futuro, aquilo que a gente falou, né? Mas tudo aquilo que aconteceu, aceitou completamente, então será um com ele e fará parte de sua porção. Beleza? Então, essa foi a explicação do Rashi. Que se você seguir o caminho, desse caminho da inocência que a gente estava discutindo, você também vai receber a presença divina. Beleza? E a Torá? A Torá está em Pirkei Avot. Número 12. Como sabemos que mesmo uma pessoa estudando Torá, sozinha no caso, pode ser merecedor da presença divina? Pois está escrito: em todo lugar em que eu fizer recordar meu nome, virei a ti e te abençoarei. Mas claro que isso está difícil. Tá? Então, essas de novo são os quatro aspectos que a gente está discutindo. Tanto para receber a presença divina, quanto para receber a graça aos olhos de Hashem. Torá, humildade, temor e reverência às palavras de Deus, e inocência, essa segurança em Hashem. E quem foi que encontrou isso? Noah. A gente sabe que ele tem bitachon por causa
desse verso aí no número 13. Essas são as gerações de Noa. Noa era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noa andava com Deus. Só que aí tem uma expressão que é interessante. Ele toledot Noa. Noa ist tzadik. Noa era um homem reto, era um homem justo. Tamim. O que a palavra tamim quer dizer? Quer dizer inocente, quer dizer puro. Tá? Então ele era puro. O Targum Onkelos, sobre esse mesmo passuco, ele diz o seguinte: Targum é uma tradução que a gente vê como uma tradução que veio de Deus também, tá? Então, ele diz o seguinte: essas são os memoriais de Noa. Noa era justo e perfeito em sua geração, e Noa trilhou o caminho da reverência aos céus. Então ele tinha Irat Shamayim também para o Targum. Então ele também tinha temor e reverência às palavras de Hashem aos céus, no caso, né? E aí o Urashi ele explica, lá em Avodah Zarah, lá na Gemara, que a expressão justo e perfeito aqui, que é Noach ish tzadik tamim, também se refere à humildade de Noach. Você não tem como ser essas duas coisas se você não for humilde. Beleza, a gente bateu 3. E a quarta? Noach estudava a Torá? Número 15. Olha o texto que está na Torá. Todo animal puro tomarás para si 7 de cada um, macho e fêmea. E todo animal que não é puro, 2, macho e fêmea. Como é que ele sabia qual que era puro e qual que não era puro? Ele perguntou? Ele tinha a lista? Pois é. O Urashi vai dizer assim: isso se refere àqueles animais que no futuro serão considerados próprios para o consumo do povo de Israel. Portanto, podemos entender que Noa estudava a Torá. Parece meio lógico. Não é óbvio, mas é lógico. Beleza. Então ele pega todos esses 4 aspectos para si. Ele recebe esse título daquele que recebe a graça de Hashem. Ele era humilde, ele tinha segurança nos caminhos que Hashem botou na frente dele, ele tinha temor pelos céus e ele estudava a Torá. Eu vou repetir várias vezes para ninguém esquecer, para depois ninguém dizer que eu não falei. Tá? Então, beleza. Esse é o corpo dessa nossa discussão de hoje. Mas eu queria levar ela para uma questão que é bem complicada, que aparece justamente no final da parashá da semana passada, que está no número 16, se eu não me engano. Eu acho que a minha numeração que está diferente. Isso, 16. Olha só o que acontece. E Hashem viu que era grande a maldade do homem na terra, que todo o impulso dos pensamentos do seu coração eram todo dia exclusivamente mal. Vechol yetzer, a inclinação, toda a inclinação, Mahashvot liborakrak kol hayom. Era muito ruim todos os dias. Rakra, desculpa. Depois vai dizer assim: e Hashem disse: farei o homem que criei desaparecer de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil e a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Pesado. Só que aí, o que acontece? Ele fala com Noah, fala: ó, o negócio é o seguinte, vai rolar, você tem que construir uma arca, e aí você vai salvar, você salva contigo os animais também, beleza. Depois que o dilúvio acaba, o que acontece? Noah vai, constrói um altar e faz ofertas para Hashem, e as coisas parecem que melhoram um pouco. O que aparece depois? Número 17. E Hashem sentiu o cheiro de suavidade da oferta de Noah, no caso, e Hashem disse para si: não mais tornarei a maldizer a terra por causa do homem, pois o impulso do coração do homem é mau desde sua mocidade, e não tornarei mais a ferir todo ser vivo como fiz. Aqui, no finalzinho da segunda frase, bom, eu já não vou saber, né? Mas no final tem uma Hadam ki yetzer lev Hadam ra, que é que yetzer lev, ou seja, a inclinação do coração do homem é ruim. Vocês perceberam qual que é o problema aí? Hashem não é homem que muda de ideia. Ele mudou de ideia? Ele está dizendo: eu não vou fazer isso porque o Yetzer Hará está no coração do homem, mas ele acabou de falar que fez isso por causa disso. Porque a inclinação do homem é ruim. Ele
fez o dilúvio porque a inclinação do homem é ruim. E logo depois ele disse que não vai fazer mais porque a inclinação do homem é ruim. Como é que isso é possível? Como que isso não é contraditório? Aí lascou. Não são bem a mesma coisa, tá, pessoal? Essa que é a grande questão. Aqui a gente vai ter que olhar certinho as frases. Lá na Parashá Bereshit ele fala: todas as inclinações do homem são só ruins. Rak, ra. São só ruins. Não existe um pensamento do ser humano que não é ruim aqui nesse caso. Não tem uma boazinha para salvar. O que é que está acontecendo lá em Bereshit? 100% dos casos são ruins ali. No final de Noah, a frase é um pouquinho diferente. Diz que a maioria das vezes o homem é ruim desde cedo. Não que sempre é ruim. Então a gente tem uma melhora. Pode ter sido 10% de melhora, mas foi. Tá? Vamos dizer que agora é 90% em vez de 100%. O que mudou? O que mudou? E aí baseado numa Guemará que diz que Adão, em determinado momento, Adão Arishon, o primeiro homem, não guardou e não estudava a Torá mais. E o mundo se tornou um mundo sem Torá. Nesse momento, o que acontece? Não tem Torá, o Yetzer Hará tá de boa. Virou o rei. Quem manda aqui agora sou eu, disse o Yetzer Hará. A partir daí, a gente vê uma mudança drástica na situação. 100% da inclinação do homem é pro mal. Não tem o Yetzer Hará porque ele não tá nutrido. Ele tá lá mortinho num canto. Não tem a inclinação pra fazer o bem. Que bem que você vai fazer? Mas se tudo... Pode perguntar agora? É muito longo? Pode, vai, pergunta. Acho que não. Eu acho que tem um meia-culpa aqui, né? Que Hashem admite que ele fez... E assim, eu acho que todo esse percurso foi criado por ele mesmo. Não tem outra pessoa que ter criado ele ter criado. Não porque, como eu falei, faz parte do mundo a opção de você fazer o que você bem entender. Quando a gente fala de... por que é que o povo de Israel fez o... Esse é um pensamento que é interessante. Por que é que o povo, logo depois de receber a Torá, de ouvir a voz de Hashem, o povo inteiro ouviu, decidiu, fazer um bezerro de ouro é uma boa ideia? Porque existe esse equilíbrio. Porque, na lógica, se você ouviu Deus falando com você, provou que era Deus, por que você faria uma coisa errada instantaneamente? Porque isso faz parte do mundo que a gente vive. Faz parte do mundo. O ideal de idolatria é contrário ao milagre. Nesse caso, né? Então, a vontade de idolatria cresce de uma proporção absurda para equilibrar o milagre que acabou de acontecer. Terrível. E aqui é a mesma coisa. Eles não estudaram, eles deixaram uma coisa solta e o outro se perdeu. Então as pessoas, inclusive tem um comentário que é muito interessante que diz que Noah criou, ajudou a criar ou criou as ferramentas de arado. E a galera ficou muito ociosa, ninguém trabalhava mais, porque era o dia inteiro arando, cavando a terra e tal, não sei o quê. E aí eles ficaram ociosos e começaram a fazer bobagem. Então essa situação vocês tiveram a opção de continuar o que Adão deixou para trás. Vocês não precisavam ter deixado. Mas aqui, eu vou concluir, se não ficar de boa a gente discute sobre isso. Não, sem problema nenhum. Não sei se gravou, mas eu acho que não pega o som do Zoom, mas isso não vem ao caso. A discussão é interessante. Eu vou terminar e você me diz se ficou melhor ou não. Tá? Então o que acontece quando Adão parou? Acontece isso. Ele se torna... A gente cria um mundo que não tem Torá. A gente cria um mundo no qual o Yetzer Hará manda. Tá? Então, depois de Noah, a situação muda também. A gente começa a mudar, inclusive, os discursos que a gente lê. Porque a gente ouve falar da Yeshivá de Shem e Ever. Yeshivá, né? Usar o termo moderno. Mas é uma escola, um local no qual eles falam de Deus, eles falam de Torá. E aí, são poucas, mas poucas pessoas estudam Torá.
E isso acaba influenciando o mundo todo. Quem é que estudava a Torá lá? A gente sabe de pelo menos 3 pessoas. Avraham, né? Abraão, Rivka. Ah, mas Rivka estudou... Foi. Ela foi lá perguntar. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Né? Por que esses meninos estão brigando aqui na minha barriga? Ah, senta aí que a gente vai te explicar. Yaakov também foi. Né? Yaakov foi se esconder lá de Esav, né? E isso, aos poucos, começa a influenciar o mundo como um todo. Não, o mundo não tem mais como ser 100% do tempo ruim. As pessoas, vocês têm que lembrar que as pessoas também não ouviam Noah, tá? Abraham começa a mudar as coisas. E a partir... Na verdade, Shem e Ever começam a mudar as coisas. E influenciam todas essas pessoas que a gente acabou de citar. O mundo não tem mais como ser 100% do tempo ruim. Tem uma influência positiva. Óbvio que essa não é a única influência positiva, mas a gente está falando de Torá aqui. Né? Mesmo que pequena, a influência da Torá é grande. Tá? Mesmo que pequena em grupo, o grupo é pequeno, mas a influência dela no mundo é grande. E a Ramchal, o Moshe Hamzat que eu já citei aqui hoje, ele acreditava tanto nisso que ele dizia que se passasse um segundo no mundo inteiro e não tivesse ninguém estudando Torá no mundo inteiro, o mundo acabava porque o propósito tinha sumido. Tá? O que acontece aqui? Aí a partir disso ele falou assim, não, a gente vai criar um grupo de estudo e a gente vai fazer um plantão aqui. Eu estudo 2 horas, aí eu passo pro Fale, aí depois aí ele passa pra outra pessoa e tal, e assim vai. Tá? Pra garantir que tem pelo menos alguém estudando Torá 24 horas por dia. Noah encontra graça aos olhos de Hashem porque ele era humilde, ele tinha confiança nos caminhos de Hashem, ele temia a palavra divina e ele estudava a Torá. Mas além disso, o que a gente faz no Musaf? Que eu comecei o estudo. Vegamet Noah be'achavá. Hashem amou Noah. Beleza, a gente meio que aprendeu, espero, pelo menos tem noção de como conseguir graça aos olhos de Hashem. E esse próximo passo, como é que a gente faz? Como é que Hashem passa a amar? Obviamente essa resposta não é simples, mas eu vou fazer uma análise um pouco mais simples e a partir disso tomem suas próprias decisões. Para entender como é que Hashem ama, a gente primeiro tem que entender o oposto. O que faz Hashem não gostar ou odiar alguém? Lembrando que todas essas palavras são formas da gente entender o que está sendo dito. Não é que Hashem ama, não é que Hashem odeia. É que existe uma diferença. Tá? A gente tem a Gemara que é discutida pelo Rav Pam, na qual Shmuel, o profeta Samuel, ele é mandado para a casa de Ishai para ver qual dos filhos que vai ser rei. Né? E eu botei aí um pedaço da discussão. Shmuel chega lá na casa de Ishai e ele se depara com Eliav, né? E o que é que Shmuel diz? Shmuel diz, fica impressionado com Eliav. Na hora que ele vê, ele fala, pô, esse cara aqui é brabo. 18. E disse, quando chegaram, viu Eliav e disse, certamente seu ungido está perante Hashem. Esse cara é o cara. Eliav. O que Hashem fala para Shmuel? Pera lá. Não atentes à sua aparência nem à grandeza de estatura, porquanto o rejeitei. A palavra no hebraico não é bem a palavra rejeitar, é um pouco mais grosseiro, tá? Pois não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante de seus olhos, mas Hashem olha para o coração. Ishai chamou a Avinadav e o fez passar diante de Shmuel. Porém ele disse, nem este escolheu Hashem. Vocês perceberam a diferença? E aí vai virar assim, nem esse escolheu Hashem, nem esse escolheu Hashem, né? Essa frase, Gambaze lo bahar Hashem, vai se repetir para os outros filhos até chegar em David. Por que os outros só não foram escolhidos enquanto o primeiro foi rejeitado? Aí quem vai explicar pra gente é a Gemara em Pesachim. Rabi Mani Bar Patish disse o seguinte: aquele que fica com raiva, mesmo que tenha uma porção separada nos céus para si, é rebaixado em sua grandeza. De onde podemos entender isso? Eliav, o irmão mais velho de David, pois está escrito, acendeu-se a ira de Eliav contra David e disse, por que desceste daqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço bem tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha.
Quando Shemuel entrou para ungí-lo, ou seja, para transformar ele em rei, sobre os outros irmãos está escrito, nem a este escolheu Hashem. Enquanto sobre Eliabe está escrito, e disse Hashem a Shemuel, não atentes à sua aparência nem à grandeza de sua estatura, porquanto o rejeitei. Hashem não gosta de arrogância. Pessoas que ficam com raiva são pessoas arrogantes, porque acham que entenderam a situação melhor do que o outro. O Rabi Eliezer Azikri, ele é contemporâneo do Arizal. Ele é autor de um poema que todo mundo aqui provavelmente conhece, que a gente canta no começo do Kabbalat Shabbat. Yedi Nefesh Avarachaman. Ele é autor de Yedid Nefesh, tá? Ele explica uma coisa muito interessante. Que Noah, ele encontrou graça aos olhos de Hashem e foi amado por ele porque Noah nunca sentiu raiva, ele nunca se irritou. Agora eu vou perguntar para vocês. Como que isso é possível considerando que ele cuidou daquela arca cheia de bicho por tanto tempo? Quem já teve um bicho, o Zé não tá aqui para mostrar, mas sabe que você é um bicho irracional. É difícil de você estar sempre na racionalidade em cima dele, falando assim, você tá acima, né? Agora, não é só isso. São tantos animais que o leão não come de manhã, ele come de noite. O beija-flor, sei lá, come de manhã. Que hora que ele dorme? E outra, a gente tem vários midrashim dizendo que os leões tentavam morder Noah o tempo inteiro. Imagina, tem uma hora que você fala assim, pega um porrete e dá na cabeça do leão. Pô, tô te ajudando. Como que ele nunca se irritou? 99% das pessoas, se não mais, 99,999% das pessoas com certeza iam perder paciência no dia 2. Não ia ser no dia 10, ia ser no dia 2. Mas de alguma forma ele se manteve calmo. E o Rabi Azikri, ele explica que o nome de Noah aparece 3 vezes no passuco, lá no primeiro passuco, lá em cima. Não é no primeiro não, desculpa. Aqui, no 13. Essas gerações de Noah. 1. Noah era um homem justo e perfeito em suas gerações. 2. Noah andava com Deus. 3. Aparece 3 vezes para indicar o quê? Que ele se mantinha calmo de 3 formas. Ele era calmo na fala, e o Maimonides ele fala uma coisa muito legal, que isso ajuda todo mundo a manter a calma. Se você está nervoso, fala com calma, que vai passar. A segunda é... Mas tem que conseguir, Walter. Eu não vou nem ler, porque... Dá uma lida no chat aqui quem quiser. A segunda... Me perdi aqui. Ele falava com calma. Ele era calmo tanto nas suas ações, se ele fosse fazer uma coisa ele não fazia com calma, quanto na forma de andar. Mesmo com pressa ele andava com calma. Hashem despreza aqueles que ficam com raiva, enquanto Noah nunca perdeu a paciência. E o Rav Pam, ele fala, a partir dessa Gemara que a gente lê em Pesachim, que 3 pessoas são amadas por Hashem. O número 1 é aquele que não se irrita. Quais são os outros 2? Quem que lê a Gemara em Pesachim aí? Os outros 2, vamos lá. Eu vou falar um e aí vocês chutam aí no chat o 2. O último. A pessoa que não fica bêbada. E aí, eu vou esperar a resposta de vocês no chat. Aí, a gente pode até entender o porquê que Noah é tão criticado. O que acontece logo depois que ele sai da arca? Ele bebe pra burro. Encheu a cara. Ele encheu a cara. Então ele sai de uma situação na qual ele é amado e bem visto, e ele fala assim, tá, então vou pro outro lado agora. Né? Então, a gente tem uma certa inconsistência de Noah no meio. Então por isso que ele é criticado. Né? Já que isso aí entra de novo essa questão do Yetzirará que você estava falando, do equilíbrio? Sim, sim.
Ele tinha que ser equilibrado de alguma forma, senão ele seria tzadik dos tzadikim, né? Mas ele podia vencer isso também. Aí é da pessoa. Assim como o povo de Israel também tinha como vencer a vontade de fazer o bezerro de ouro, mas não venceu. E outra, quando a gente discute o bezerro de ouro, a gente fala de poucas pessoas querendo fazer o negócio e os outros falando, faz aí. Então a gente vê... Por que as pessoas em volta dele também não falaram nada? Isso é uma discussão para outro dia, para o ano que vem, quem sabe, né? Então, aqui o que é que está acontecendo? Alguém descobriu qual é a terceira pessoa? O Walter respondeu aí. Quem não comete adultério? Não. Foi um chute. Não é. É mais simples do que isso. Essa que é a beleza dessa situação. São coisas simples, né? Quais que são as três? De novo, não se irrita, que não fica bêbado, e aquela pessoa que tem a maior tendência ao perdão. A pessoa que tende a perdoar os outros. Então a gente pode até falar dessas coisas, né? Mas a gente tem que se lembrar, né? O mundo como um todo foi condenado. Isso aqui não tem jeito mais. Se tiver jeito, vai sair daqui, dessa arca aqui. Noah, essa pessoa, ela se manteve de pé. Era um homem humilde, que temia os céus, que confiava em Hashem. Porque todo mundo já viu aquele filme, né? O Todo-Poderoso lá, que ele vai construir a arca. É o 2, não sei. Que ele vai construir a arca e fica todo mundo chamando ele de maluco. Deve ter sido a mesma coisa parecida. Então, ele confiou e fez. Além disso, ele tinha um estudo de Torá. Então, ele merece o amor, ele merece os bons olhos de Hashem, e ele merece o amor por manter tanto sua calma. Uma pessoa só que sobrou. Aquela pessoa que foi capaz de controlar a raiva, né? E todas as outras coisas. Hoje foi um dia muito mais de a gente falar de Mussar de brabo, Mussar mais brabo, mais forte, pesado e tal. Mas eu espero que a gente possa sempre se atentar um pouco, cada vez um pouco mais a essas características das quais a gente falou, para que a gente tenha o mérito de se aproximar cada vez mais de Hashem. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência aí de todo mundo.